Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Pedi para colocar aqui na tela. Acho que vocês já ouviram falar bastante. E hoje nós vamos falar mais um pouco. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e que ele abre, ninguém pode fechar, e aquilo que ele fecha, ninguém pode abrir. Amém? Essa palavra, eu vou parar no primeiro versículo. No segundo versículo a gente vai ler mais no final. Eu vou falar primeiro dessa parte que ele fala de abrir a porta. Mas antes eu quero orar. Senhor, eu lhe agradeço, Pai, pela oportunidade, Pai. E te peço, Senhor, que tudo o que vai acontecer daqui para frente seja segundo a Tua vontade, seja a direção Tua, Pai. Que tudo aquilo que for falado, entregue para a Tua igreja agora, Pai. Seja para crescimento, sabedoria, Pai, e discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente fala aqui nesse momento de uma porta aberta. E eu vou querer falar para você, tá aqui, né, ó. A porta ainda está aberta. Mas eu vou começar do começo. Como é que essa porta se abriu? Então eu vou voltar lá em Êxodo 12. A gente vai ter um momento que Moisés vai tirar o povo do Egito e vai levar para a terra prometida. E na última daquelas sentenças que o Senhor havia colocado contra o povo do Egito, ele faz um pedido para que o povo sacrificasse um animal e com o sangue daquele animal fosse ungido os umbrais das portas das casas daquele povo. E aí o que acontecia? Quando o espírito da morte chegasse diante daquela casa que estava ungida com sangue, a morte ali não ia entrar. Então, eu quero só relembrar essa parte, depois vocês vão entender. Eu gosto de fazer assim, eu vou colocando um monte de coisa, e depois a gente junta tudo, e aí você vai ter o entendimento que eu estou falando. Então, estava lá a porta, ungida, a morte ali não entrou. Seguindo mais para frente um pouquinho, no mesmo Êxodo, no capítulo 25, Deus fala com Moisés, e pede para ele construir o tabernáculo e a arca, e ele dá um monte de instruções. E dentre as instruções ele fala para fazer um espaço que se chamava Santo dos Santos. Nesse lugar, em Levítico 16, ele vai explicar que naquele local só o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar, e uma vez por ano, e não era de qualquer jeito, porque se ele entrasse de qualquer jeito, ele morreria. E qualquer outra pessoa que entrasse ia acontecer a mesma coisa. Então era um sacrificado, 2 bodes, era carneiro, o sangue era aspergido, e tudo aquilo para que pudesse entrar diante do Santo do Santo. Existia uma roupa especial para ele usar para aquele momento. E tudo que era usado em sacrifício naquele momento, naquele dia, aquele resto dos animais, tudo era levado para fora do acampamento onde eles estavam, bem longe, para ser colocado aquilo bem longe. E a pessoa que levava, ela também tinha que trocar todas as roupas dela para se purificar e voltar. Então você vê quanta exigência que se tinha para se ficar diante no Santo do Santo, diante da presença de Deus, ali diante da arca. E por que eu estou falando isso? E por que eu estou falando da porta? Ali era o momento em que o sumo sacerdote, ele tinha a presença do Senhor. Mas a coisa era tão assim forte, que eles tinham que queimar tanto incenso, que quando o sumo sacerdote entrava lá dentro, ele não via nada. Que aquela fumaça tomava conta de todo o espaço. E o que separava o Santo do Santo das demais partes do tabernáculo era o véu. Era o véu. Então, você entende que ali existia algo que fechava, que não permitia
que ninguém entrasse, a não ser o sumo sacerdote. E mesmo sendo ele, ele também entrava e também não via nada. Mas, o que acontece? Israel, ele chega à terra prometida, constrói os templos, tudo. Só que aí vem um momento que Nabucodonosor vem, a Babilônia, leva o povo do exílio, e a arca desaparece. Ninguém mais sabe o que aconteceu com a arca. E entre a arca e até o nascimento de Jesus, correm mais ou menos de 500 a 600 anos, 550 anos mais ou menos, que ficou nessa situação. Só que aí nasce Jesus. Nasceu Jesus. Ele vive até os 30 anos, uma vida normal como qualquer outra pessoa. Só que a partir dos 30 anos, ele começa o ministério dele. Ele vem mostrar para aquele povo, todo mundo que estava ali, como era para se viver. Porque aquele povo já estava corrompido. A igreja que existia naquela época era corrompida. E Jesus, ele veio para mostrar que a igreja tem que ser amor, tem que ser a bondade, o perdão, coisa que não existia, só se falava em castigo. Ele não, ele vem mostrar que Deus é amor. E ele, quando começa essa jornada dele, ele vai mostrando para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que foram chegando junto a ele. E Jesus, com aquele povo que fazia lá, os 12 apóstolos, todo mundo que seguia ele, eles eram reconhecidos de uma forma: eles eram o povo do caminho. Então Jesus, ele vem para mostrar qual é o caminho. Mas até aquele momento, a porta ainda estava fechada. Aí vocês vão entender por que eu quis falar dos umbrais, do sacrifício dos animais, naquelas portas, para que a morte não chegasse. Jesus, quando veio, ele veio para ser o Cordeiro perfeito. E o Cordeiro perfeito, ele veio para livrar o povo da morte, da mesma forma que aconteceu lá no Egito. Só que aquela vez do Egito, foi algo simples. Mas o que estava para acontecer ali naquele momento era algo muito maior. Muito maior. Porque o Filho de Deus, o único, ele veio para a terra, para mostrar como tinha que se viver. E ele veio para ser o Cordeiro perfeito. Da mesma forma que o sangue daqueles animais que foram sacrificados, escorreram nos umbrais daquelas portas, lá no Egito. Jesus, quando vai para a cruz, ele naquele madeiro, ele deixa até a última gota de sangue dele. Para quê? Para salvar a minha vida, salvar a sua vida, salvar-nos da morte, porque era o que a gente tinha. Porque nós éramos pecadores, que não reconhecíamos o verdadeiro amor do Senhor. E ele vem para mostrar que Deus é amor, e não era aquilo que eles estavam pregando, não era aquilo que eles estavam fazendo. Então Jesus veio humilde. Eles queriam que Jesus fosse alguém assim, poderoso, para poder libertar o povo dos romanos, mas não, ele veio na humildade. Ele nasceu em Belém, e muitos naquela época falavam: como que o Salvador pode vir de Belém? Vem alguma coisa de bom daquele lugar? Ele veio na humildade, para mostrar para aquele povo, e diante do Evangelho, mostrar para cada um de nós, como é que é ser cristão. E naquela cruz, como eu falei, ele derramou o sangue dele, o Cordeiro perfeito. E no momento que ele morre, a palavra vai dizer que em Mateus 27, versículo 51. Veja o que está escrito. Mateus 27, versículo 51. Patrícia está colocando para nós. Aleluia.
Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. O véu, o que era? Era a porta que não permitia que ninguém entrasse. Então, naquele momento, Jesus, com o seu sangue, ele rasga o véu e ele abre a porta que eu coloquei aqui no começo. A porta que ainda está aberta até hoje. E ele deixou uma instrução. Ele é o povo do caminho. E nós temos que seguir esse caminho que ele nos ensinou, que é o caminho que vai nos levar para a glória do Pai. Como ele foi. Então ele deixou todo aquele ensinamento para que a gente coloque em prática ainda hoje. Jesus, ele veio para nos salvar, na humildade, para mostrar para a gente qual era o caminho. E a partir daquele momento, então, se rasgou o véu. E quando ele parte, depois que ele morre, ele ressuscita, ele ainda fica aqui junto com os apóstolos por 40 dias. Mas no momento que ele parte mesmo para a glória, ele fala: eu estou partindo, mas eu deixo com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo aqui até hoje. A partir do momento que você segue Jesus, aquele povo seguia Jesus, eles tinham Jesus, nós temos o Espírito Santo. E olha que nós temos o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Ele está dando o que é que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente não sabe, não entende, ou se faz de não entendido. Porque muitas vezes você está fazendo a coisa errada, ele está falando para você, você está errado, e você continua fazendo. O Espírito Santo, ele está aqui para nos guiar. Ele é aquele que vai nos levar para o caminho. Nessa imagem que eu coloquei aqui, você vê que tem uma porta aberta no final do corredor. Tem uma luz. Mas tem outras portas fechadas. O que está atrás da porta fechada, você não sabe. Ali no final do corredor, você está vendo a luz. Nós sabemos que no final da nossa jornada, se nós seguirmos o povo do caminho, como é para seguir, nós vamos encontrar a luz. Mas, na nossa jornada, muitas portas vão estar do nosso lado, à direita e à esquerda. Portas que a gente não sabe o que tem dentro. E muitas vezes, por nossa curiosidade, nós acabamos entrando nessas portas. Essas portas são aquilo que nos desviam do caminho. São aquilo que nos leva para a perdição, que leva para o pecado, que nos distancia do caminho que o Senhor já traçou para cada vida de um de nós. Então nós temos que ter um entendimento. O caminho pode ser estreito, o caminho pode ser árduo, mas o caminho vai levar a um lugar que todo mundo aqui almeja alcançar. Vai nos levar para a glória do Pai. Agora, qualquer outro caminho que você seguir, você não sabe aonde você vai chegar. Você pode até entrar por esse caminho, em um momento você pode se converter, retornar. Mas para que correr esse risco, se o caminho já está claro, a luz está lá no final do túnel, é só você seguir. Mas a curiosidade, talvez o desejo de conseguir coisas diferentes, como aconteceu com Adão. Ele tinha tudo na mão, ele não precisava nem trabalhar, o alimento para ele era ali, ó. Mas por quê? Por causa da curiosidade, de querer saber o que ia acontecer comendo aquele fruto. Pô, achando que o inimigo ainda falando para ele, não pode comer, você vai ficar mais sábio. E ele foi lá e arriscou. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O caminho é estreito, mas o caminho é o que a gente tem que seguir. Como Jesus seguiu. Ele mesmo falou, eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo. Porque eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês diante de cada tribulação, de cada momento, de cada dificuldade. Mas, voltando então agora para o versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, que é a segunda parte do tema, que eu vou querer falar um pouquinho também.
Então eu pedi para a Patrícia, Apocalipse 3, o versículo 8. Para a gente dar continuidade. Glória a Deus. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Até aí, nós falamos até agora, que a porta está aberta, e ninguém pode fechar. Mas, detalhe, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e não negou o meu nome. Para o próximo. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos. Fareis que se prostrem aos seus pés, e reconheçam que eu o amei. Próximo. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da honra da aprovação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Próximo. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Até aqui tá bom. Então você vê que ele está falando, que ele vai honrar aquele que seguiu o caminho. Aquele que seguir, que manter a palavra, que honrar o nome dele. E ele falou que aqueles que não o fizerem, ele vai fazer que se ajoelhem, que reconheçam o poder de Deus. Mas só que tem um problema. Ele fala que ele abre a porta e ninguém fecha. Mas tem um detalhe. A porta que ele fecha, ninguém abre. E aí eu vou pedir para a irmã colocar para mim, Lucas 13, versículo 25. Lucas 13, versículo 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vai chegar um momento que essa porta que está aberta, ela vai se fechar. E aqueles que ficaram, vai acontecer isso. Eles vão ver que o povo foi arrebatado, o povo foi levado para a glória. Mas aqueles que ficaram, vão ver que tudo aquilo era verdade. Mas aí vai ser tarde demais. Eles vão bater a porta e o Senhor vai falar, eu não os conheço. Vocês não participaram comigo. Então, o que eu quero passar para vocês, através dessa mensagem, é que vocês tenham entendimento que a porta está aberta. A porta continua aberta. A porta que Jesus abriu, lá na cruz, com o sangue dele derramado. Essa porta continua aberta. Mas ele falou que ele vai retornar. Ele vai retornar. E ele vai tirar tudo aquilo que é ímpio. O inimigo vai ser lançado, como você vê lá em Apocalipse, lê lá em Apocalipse, vai dizer que ele vai ser lançado num mar de enxofre, juntamente com todos aqueles que o seguiram. E o povo dele vai ser levado para a glória do Pai. Todos aqueles, os que já dormiram no Senhor, e aqueles que ainda estarão vivos quando Ele vier, serão arrebatados. Mas aqueles que ficarem, aí sim é triste. Então nós temos que pensar nisso. Mesmo que a gente venha a não ver o arrebatamento, que a gente parta antes disso, porque nós não sabemos quando Ele vem. Ele fala que vai ser breve. Mas nós não sabemos, talvez nós não estaremos mais aqui. Mas se nós dormirmos no Senhor, quando Ele vier, o nosso lugar também vai estar garantido. Mas aquele que não seguiu os caminhos do Senhor, esse vai bater a porta, vai implorar, e não vai conseguir passar por aquela porta, e estar diante da glória do Pai. Então é escolha sua.
a porta está aberta. O caminho é um só. Não existe 2, 3, 4 caminhos para você chegar lá. Não tem desvio. O caminho é um, é reto. Nem à direita, nem à esquerda. O caminho é o que o Jesus nos mostrou com a própria vida. É o que a gente aprendeu todo esse tempo através do Evangelho. E aquilo que a gente precisa colocar em prática. Então, se você ainda tem dúvida em algumas coisas, bota a cabecinha um pouco para pensar. Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou caminhando na direção do caminho que o Senhor colocou para a minha vida? Ou será que eu estou fazendo tudo errado? Ou será que quando chegar a minha hora eu vou bater na porta e a porta vai estar fechada? É você que vai decidir. O Espírito Santo está aí com você. Ele vai estar te aconselhando. Cabe você estar ouvindo o que ele está falando. Ter o entendimento que ele vai estar lhe passando. Então, tenha essa certeza. Que se você seguir firme nos caminhos do Senhor, aquela porta lá do fundo está aberta para você. Está aberta para você, para você, para você. É só uma coisa que você tem que fazer. Obediência, fé, esperança e perseverar em tudo aquilo que você aprendeu durante a tua vida, sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre Deus, que é isso que vai te levar para a glória do Pai. Amém? Glória a Deus. Hoje eu não queria me alongar muito, porque eu acho que a nossa mensagem, ela é muito direta, é muito clara. E muitas vezes, a gente alonga, e a gente sai do foco, do objetivo. E o objetivo é esse, que você caminhe, sentido a porta que está aberta, antes que ela se feche. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir então para vocês ficarem de pé. Glória a Deus. Eu queria que você tivesse um minutinho, assim, de silêncio com você agora, com o teu íntimo, e tentasse avaliar um pouquinho a sua vida. Eu vou pedir para o louvor subir também. Pensar nas coisas que você tem feito. Quantos nãos você tem falado, em vez de falar sim? Ou quantos sims que você falou, que deveriam ter sido não? Quanto abraço você deixou de dar? Quanto perdão você deixou de perdoar? Ou quanto perdão que você não aceitou? Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Como está a sua vida? Você é feliz na tua vida? O que você está fazendo hoje está trazendo felicidade? Será que o trabalho, tudo o que você faz, isso é suficiente para a tua vida? A palavra diz que nós temos que viver o melhor já nesse mundo. Será que a gente já está vivendo o melhor já nesse mundo? Não tenha medo, meu irmão. Sempre é momento de você tomar atitude, se posicionar. Muitas vezes você está vivendo uma vida que você nem sabe por quê, mas o Senhor, Ele está colocando para você. Entrega na minha mão, confia, que eu sei o que eu tenho que fazer para a sua vida. Deixa eu ser o leme do teu barco, deixa eu te guiar. O mar pode estar bravo, o mar pode estar revolto, mas eu vou estar no controle. Eu vou te levar para águas calmas, águas tranquilas. Confia no Senhor. É Ele que vai poder trazer experiências novas para a sua vida. É só confiar, acreditar e perseverar, em nome de Jesus.